O tema de hoje é liberdade e uma caminhada diária. O texto que estava no banner era Filipenses 3:12, porém, ele está na mensagem, mas ele não é o texto principal. Perguntei para o Fred, quando ele me convidou, se eu poderia usar outro texto. E ele falou que eu poderia deixar o Espírito Santo me conduzir. Então, o texto de hoje é Gálatas 5:1. Amém? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não submetais ao novo jugo da escravidão. Como o Fred falou sobre a verdade, que é Jesus, no domingo, né? Hoje a gente vai falar a respeito da liberdade e uma caminhada diária. E a liberdade aqui mencionada é uma dádiva de Cristo através do sacrifício da cruz. Jesus, em um ato supremo, nos libertou da escravidão do erro, da ilusão do pecado, e em Cristo nós encontramos paz. Essa liberdade, ela não é uma licença para que nós venhamos pecar, mas para sermos capacitados pelo poder do Espírito Santo para termos uma vista justa e agradável a Deus. Não por obrigação, mas por amor e gratidão a Deus pelo sacrifício que Ele fez por nós na cruz. E Jesus veio, Ele se tornou homem, morreu em morte de cruz, de uma forma mais horrível que pode imaginar, para que nós tivéssemos acesso ao Espírito Santo, para que Ele vivesse dentro de nós. E hoje nós tivéssemos acesso direto ao Pai. E por muitas vezes nós não nos demos conta da preciosidade que é o Espírito Santo habitar dentro de nós. O quanto é precioso o Senhor estar dentro de nós e nós podermos sentir a presença dEle a cada dia da nossa vida. E que liberdade é essa que Paulo fala aqui em Gálatas? Como eu posso viver essa liberdade? Só uma maneira, se relacionando intimamente, profundamente com o Senhor, verdadeiramente, tendo um relacionamento íntimo com o Senhor. E como isso pode acontecer? Através de eu dedicar meu tempo mesmo para o Senhor. Não é sentir que eu preciso dedicar, porque eu não vou sentir. Eu tenho que decidir tirar um tempo para o Senhor. Eu tenho que orar, eu tenho que ler a palavra e pedir direcionamento para o Espírito Santo. E praticar aquilo que eu tenho lido, aquilo que o Senhor tem me ensinado. Não tem como eu conhecer a Deus só vindo nos cultos de domingo ou de quinta. Eu jamais vou conhecer a Deus dessa maneira, se eu não tirar um tempo para me relacionar com Ele. Se eu não fizer o meu Mateus 6,6, que entra e fecha a porta do seu quarto e fala com o Pai que está em secreto e Ele os ouve, não tem como eu ter um relacionamento com o Senhor. Não tem como eu conhecer de Deus se eu não tiro o meu tempo para Ele. O que eu vou transbordar se eu não me enchi de nada? Eu vim aqui no culto de domingo, eu vou só ouvir o que o pastor disse, mas eu não vou saber por mim o que o Senhor quer falar comigo. Porque eu preciso ter essa intimidade com o Senhor. Eu preciso conhecer mais do Senhor para mim poder ter uma vida na presença dEle, para mim poder conhecer Ele. Eu tenho que ser praticante da palavra do Senhor, assim como diz em Tiago 1:22. Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvinte, enganando a vós mesmo. Porque conhecer a palavra de Deus, até o diabo conhece. Porém, a gente tem que praticá-la, viver com ela. E quando a gente vive a palavra do Senhor, quando a gente conhece o Senhor, quando a gente busca intimidade com o Senhor, o Espírito Santo habita em nós. E Ele nos convence do pecado. Ele muda a gente, Ele nos transforma. E aquela vida que antes tínhamos, e vai se mudando a pouco. E coisas que antes fazíamos, hoje já não faz mais parte de nós. Já temos uma vida mudada. E quando pecamos,
o Espírito Santo nos incomoda. E nós nos prostramos ao Senhor e pedimos perdão, reconhecemos o quão falho nós somos, o quão pecador nós somos e o quão necessitamos da presença do Senhor. E para a gente ter uma vida, essa liberdade que aqui fala, a gente tem que permanecer na palavra, permanecer no Senhor, permanecer na nossa busca, porque é uma luta diária, é todos os dias. Todos os dias a gente tem que buscar mais do Senhor, porque cada dia o Senhor vai nos moldar, o Senhor vai nos mudar, o Senhor vai nos transformando. E essa mudança, ela começa de dentro para fora. Existem tantas coisas que precisam ser tiradas. E quando conhecemos o Senhor, percebemos que tem tantas coisas, perdões que por orgulho a gente não liberou. E é tão bom quando a gente se liberta disso, que a gente tira esse orgulho de dentro de nós, que a gente se humilha mesmo diante do Senhor. E que a gente percebe quão falha a gente é. E o quão dependente a gente é do Senhor. É tremendo o que Deus faz na vida da gente. É tremendo viver o novo de Deus. Porque nós, através de Cristo, nós somos livres. Livres. Assim como diz em João 8:36. Se pois o Filho nos libertar, verdadeiramente serei livre. E não tem como nós ter o Espírito Santo dentro de nós, não tem como nós termos um relacionamento íntimo e sincero com Deus e continuarmos da mesma maneira. Me desculpe, mas eu não consigo ver isso. A cada dia que eu conheço mais o Senhor, eu percebo que não tem como você continuar a mesma pessoa quando o Senhor habita em você. Porque Ele nos confronta. Ele nos confronta e nos mostra onde a gente está errando. E esse confronto, assim como diz o Fred na palavra de domingo, esse confronto não tem como a gente ser mudado sem ser confrontado. Porque o confronto nos liberta. Ele nos liberta do pecado. Porque a gente começa a enxergar através desse confronto que precisamos de mudança. Precisamos de uma nova postura. Precisamos exalar o perfume de Cristo. Para que quando as pessoas olham para nós, mesmo sem nós falarmos do Senhor, elas consigam visualizar o Cristo ao qual nós servimos. E a vida cristã, ela é um processo diário. Todos os dias nós temos a chance de crescer mais e mais diante do Senhor. Para nos tornarmos diferentes do que fomos ontem e sermos diferentes, sermos pessoas que exalamos mesmo o perfume de Cristo. Assim como diz lá nos esforçamos, para alcançar o propósito conquistado por Cristo na cruz. Assim como diz em Filipenses 12:13, não é que eu tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo pela qual Cristo também foi conquistado, pela qual o que foi conquistado por Jesus Cristo. Então, devemos mesmo uma busca diária, viver um relacionamento com o Senhor, que Ele vai nos moldando, Ele vai nos mostrando, Ele vai nos mudando, para assim nós vivemos a liberdade a qual Cristo teve por nós, fez por nós na cruz. E assim alcançaremos, igual diz lá em Filipenses 1:6, que fala: tendo por certo isto, que o mesmo que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então que possamos mesmo estar mesmo buscando o Senhor. Aproveita agora no encontro, vamos trabalhar. Quem não participou, participa, é uma bênção. Deus tem feito coisas tremendas na vida de cada um de nós, através do encontro, através de quem trabalha, através de quem participa. Então não perca a oportunidade de viver esse amor, de viver aquilo que Deus fez por nós.